pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Você que há muito tempo espera por um milagre, abra suas mãos e receba agora, em nome de Jesus. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre, e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, para que ouça minha voz, filho
de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé, mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Pai do Senhor Jesus, para todos aqueles que estão aí no seu lar, nos ouvindo a programação da AD Novo Lino, nós estamos com a EBD no seu lar. Glória ao nome de Jesus. Nós estamos com a segunda lição deste segundo trimestre de 2020, aonde fala sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nós estamos estudando esta lição, aonde vai falar sobre a igreja eleita, a igreja que foi comprada com o sangue de Jesus, a igreja que foi redimida com o sangue do Cordeiro, e a igreja que foi selada com o selo do Espírito Santo da promessa, aonde nós sabemos que a maior promessa que o Senhor tem nos feito, além das bênçãos espirituais, é a promessa da vida eterna, porque o apóstolo João, na sua epístola, ele escreve: esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna em Cristo. Amém? Então nós estamos aqui com a EBD online para pedir a sua permissão para adentrar a sua casa. Gostaríamos que você convidasse a sua família, convidasse os irmãos em Cristo para se juntar, para nós estudarmos esta lição tão sublime e maravilhosa. Nós vamos falar sobre as bênçãos espirituais que o Senhor tem dispensado para cada um de nós. E no decorrer da lição, nós estaremos esclarecendo o porquê o Senhor liberou essas bênçãos espirituais para a sua igreja. Também vamos falar das bênçãos materiais. Ora, o Senhor, quando manda chuva, Ele manda para todos. Quando manda o sol, Ele também manda para todos. A Bíblia diz que Ele deu dons aos homens, e isto biblicamente é evidência das bênçãos de Deus derramadas sobre a raça humana. Então está apenas começando a sua EBD online na sua casa. Você pode assistir e pode também compartilhar com todos os seus amigos no Face, em grupos, compartilhando a página da AD Novo Lino, para a glória do nome de Jesus. Nós temos a direção geral do nosso pastor Everaldo Vieira Cabral, aqui no campo da Assembleia de Deus de Novo Lino, e nós estamos aqui para cooperar convosco para a glória do nome de Jesus. Amém? Nós vamos iniciar a nossa EBD online aí na sua casa, aqui nos nossos estúdios, com uma oração. Vamos fazer uma oração. Em seguida, você que tem harpa
eu quero que você abra sua harpa no hino de número 258, aonde nós estaremos louvando para a glória do nome de Jesus. Curve a sua cabeça, feche seus olhos aí na sua casa. Vamos falar com Deus neste momento. Pai eterno, Pai bendito, Pai criador dos céus e da terra, nós queremos te louvar, queremos te glorificar, exaltar o teu nome pela beleza da tua santidade. Deus eterno, nós estamos apenas começando a EBD, queremos pedir a tua cooperação, queremos pedir que o teu santo e divino Espírito Santo venha cooperar conosco nesta noite para a glória do teu nome. Queremos que o Senhor venha esclarecer melhor nas mentes e nos corações daqueles que vão ouvir a tua palavra, o que o teor desta lição quer nos dizer acerca das sublimidades das bênçãos espirituais derramadas da tua bondade para os nossos corações. Deus eterno, Deus amado, nós assim te pedimos a tua cooperação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Abra comigo a sua harpa e vamos louvar a Deus com o hino de número 258 da nossa harpa cristã. Hino de número 258, e vamos adorar o Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda a nossa adoração. Hino de número 258. Um Salvador meigo é Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si, na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna firmada estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As bênçãos do céu desfrutando eu estou, em Cristo, o Filho de Deus. Alegre eu vivo e ando na luz, prossigo na senda do céu. Na rocha eterna firmada estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As cargas que eu tive, Jesus as tomou, agora liberto estou. A graça me basta que Cristo me deu, assim para o céu presto eu vou. Na rocha eterna firmada estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Findando a lida, então verei, com anjos e santos no céu, hinos de glórias eu entoarei, aquele que por mim morreu. Na rocha eterna firmada estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Amém? Quem pode glorificar a Deus, quem pode exaltar o nome de Jesus, porque o Senhor, Ele firmou nossos pés sobre uma rocha.
O salmista, no Salmo 40, ele diz que o Senhor nos tirou com mão forte de um charco de lodo horrível e firmou os nossos pés sobre a rocha. Queremos convidar você para louvar a Deus com o hino de número 510. Ainda falando sobre as bênçãos que o Senhor tem ortogado para cada um de nós. 510, vamos louvar ao nome de Jesus. Um dom real Deus despertou nos seus fiéis, dom de curar toda doença. Deus sarou e sara ainda e vai sarar. Por Jesus, oh, não falhou, nem vai falhar. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. És cegos, crê que tu verás, és mudo, crê que vais falar, és surdo, que ouvirás, és coxo, crê que vai andar. Fé em Deus, crê que Jesus te vai curar. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. De que sofreis dos rins, pulmões, de febre, gripe ou coração, de tosse, nervo ou lesões, de pele, dentes, deflusão. Sarareis pelo poder da oração. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Deixai as capas e verei as maravilhas do Senhor. Tirai a pele e gozareis as grandes bênçãos do amor. Fé em Deus, a quem rendemos o louvor. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozareis com meu Jesus. Quando a doença nós vem ter, em Deus devemos confiar, pois Jesus Cristo tem poder para no momento nos curar. Glória a Deus, que é poderoso para sarar. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Amém? Graças a Deus por esses louvores maravilhosos, aonde fala sobre a promessa da vida eterna, promessas das bênçãos
espirituais, a promessa dos dons que o Senhor tem dispensado para cada um de nós. Você não pode se preocupar com o dia de amanhã, porque basta cada o seu dia, o seu mal. Mas você tem que confiar no presente, tem que confiar no agora, tem que confiar no Senhor, que Ele não só tem um futuro traçado para a tua vida amanhã, mas Ele tem cuidado de você, tem cuidado dos seus, está com você aí neste momento, está te protegendo, te livrando, te guardando de todo mal. Então não há por que você temer. O profeta Isaías, no capítulo 41 e o versículo 10, ele diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. É promessa de bênção para as nossas vidas, porque o Senhor tem se esforçado para nos ajudar. O Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Nós vamos dar um intervalozinho neste momento. O nosso irmão Eduardo vai colocar um hino para um louvor, uma linda e bela canção da parte de Deus, e depois a gente estaremos voltando para lermos a lição bíblica datada para o dia de hoje, a segunda lição, aonde iremos falar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Amém? Então, um lindo louvor para o seu elevo espiritual, em nome de Jesus. Não sai daqui, meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração. Das vezes que errei sem perceber, mas não afastes sua presença. Seus frutos me fazem viver. Consolador, não vai embora, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, Espírito Santo, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração. Espírito Santo, das vezes que errei sem perceber, mas não afastes sua presença. Seus frutos me fazem viver. Quando
fostes minha força pra seguir. Quando meu coração calou, fostes intercessor, o meu ajudador, o meu consolador, fiel. Consolador, ó Espírito Santo, não sai daqui, não sai de dentro de mim. Meu peito dói, minha alma chora quando não está aqui. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti, longe de ti. Longe de ti. Que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, nós queremos mandar a paz do Senhor para um grupo de irmãos lá do Rio de Janeiro. Acabou de entrar na nossa live. São irmãos conterrâneos que morou muitos anos aqui em Novo Lino. Nosso irmão Isaac Amâncio, nosso irmão Lourinho. Deus abençoe a todos aí no Rio de Janeiro. Moraram aqui em Novo Lino e hoje estão aí no Rio de Janeiro. Queremos também mandar a paz do Senhor para os irmãos aí de Araraquara, São Paulo, também está ligadinho conosco na programação da AD Novo Lino, EBD online, dentro do seu lar. Que Deus abençoe aos irmãos que estão aí nos assistindo. Compartilhe esta live, que Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, nós queremos convidar você a tomar o exemplar da Bíblia Sagrada, você que está aí na sua casa reunido com a sua família. Nós estamos diante da segunda lição, a segunda lição que estamos estudando no trimestre, no segundo de 2020, onde fala sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. A verdade prática da nossa lição nos diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. E o nosso texto áureo nos diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, aonde você encontra em Efésios 1 e o 2 e 3, você estará encontrando o texto bíblico que nós citamos anteriormente aqui. Então, esta lição, ela tem o objetivo geral de esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Jesus Cristo através da sua bendita e poderosa palavra. Amém? Queremos convidar você para abrir
a sua Bíblia aí na sua casa e vamos fazer a leitura bíblica em classe. Você pode abrir no livro de Efésios 1, 3, 4, versículo 9 a o 14. Então, o capítulo 1 e o 3 de Efésios nos diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 4 nos diz: Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como as que estão na terra. Versículo 11: Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Queremos agradecer a Deus com uma oração em nome de Jesus. Pai bendito, Pai amado, nós queremos te louvar, te agradecer, queremos aplicar a tua palavra em nossos corações. Queremos que o Senhor continue nos abençoando, abençoando aqueles que estão assistindo esta live, assistindo a EBD dentro do seu lar. Que o Senhor possa esclarecer melhor, Pai, a tua bendita e inerrante palavra. Deus bendito, Deus amado, que o teu Espírito Santo venha revelar, Senhor, os pormenores da tua bendita Escritura. Deus eterno, Deus amado, nós queremos te pedir e te agradecer no nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos diante da segunda lição, aonde fala sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E como já foi dito anteriormente, o objetivo geral desta lição é esclarecer as bênçãos espirituais que o Senhor reservou para a sua igreja. E nós vamos, no decorrer desta lição, refletir a respeito da nossa posição em Jesus Cristo. Nós vamos ver as evidências a respeito da realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. E também vamos explicar que o Espírito Santo, ele desempenha importante papel no plano da salvação redentora de Cristo. Glória ao nome de Jesus para tantos. Então, queridos e amados irmãos, estamos aqui com o professor Eduardo, a minha pessoa, e nós queremos dividir aqui o tempo palestrando acerca desta lição tão sublime e maravilhosa. Porque quando se fala de bênçãos espirituais, nós sabemos que a igreja eleita de Cristo, a igreja que foi comprada com sangue, que tem o selo da promessa, que é o Espírito Santo,
nós sabemos que o Senhor tem derramado bênçãos diversificadas na vida da sua igreja. Não é só uma bênção nem duas, são bênçãos diversificadas. E nós queremos meditar um pouco na leitura bíblica em classe. Nós queremos comentar os versículos que nós acabamos de ler, pois trazem mensagens tremendas e gloriosas para cada um de nós. Então, nesta lição, nós veremos a definição da palavra bênção. E não somente a gente vamos definir a palavra bênção, como também pontuaremos as bênçãos de Deus, ministrada por meio da Santíssima Trindade Divina, destacando cada uma delas, o Pai, o Filho e o Divino Espírito Santo. Nós vamos mostrar, baseado dentro desta lição, que Deus arquitetou de antemão conceder bênçãos espirituais aos seus servos, e que essas bênçãos, meus queridos e amados irmãos, têm revelado a grandeza, têm revelado a excelência e têm revelado a perfeição e o projeto de Deus, o plano divino para a raça humana. Então nós queremos adentrar no teor da palavra, definindo o que significa a palavra bênção. A palavra bênção, meus amados e queridos irmãos, segundo o dicionário Roas, significa graça concedida por Deus. E no sentido teológico bíblico, a palavra bênção significa tudo e qualquer bem dispensado por Deus aos homens. A palavra grega para a bênção é eulogia, que significa benefício, que significa graça divina. No capítulo 1 de Efésios, que foi o capítulo que nós lemos, o apóstolo São Paulo, ele destacou a fonte das bênçãos. Ele começa dizendo Deus Pai. Quando a gente fala Deus Pai, logo nós estamos mostrando que a natureza das bênçãos é originada através dele. Nós vemos também que o apóstolo Paulo, ele também cita bênçãos espirituais. E por fim, a esfera das bênçãos nos lugares celestiais. Alerta que deveríamos aprender e reconhecer as coisas espirituais celestiais como as coisas principais, como as bênçãos espirituais celestiais, como as melhores bênçãos derramadas e depositadas na nossa vida. Então, nós definimos o que é bênção para os amados irmãos que estão assistindo aí nas suas casas. Então, as bênçãos de Deus ministradas por meio do Pai, do Filho e do Santo Espírito Santo. Quando a gente cita Efésios, o capítulo 1, que Paulo escreveu, o crente aqui, ele é apresentado como o recipiente de toda a sorte espiritual de bênção. Porque a Bíblia diz que Deus, ele decidiu redimir as pessoas
para si próprio. O Filho, pelo preço da sua morte sacrificial, também é o Redentor, e aquele através do qual a igreja é a escolhida. E o Espírito Santo aplica a presença viva e a obra de Cristo à igreja e à experiência humana. Tanto o Pai como o Filho, como o Divino Espírito Santo participam desta provisão de bênçãos espirituais para a sua igreja. Então a gente devemos notar o seguinte, quando a gente fala sobre as bênçãos de Deus ministrada pelo Pai, o Filho e o Santo e Magnífico Espírito Santo. Notemos que o Pai é a fonte das bênçãos. Paulo iniciou a epístola aos Efésios reconhecendo e louvando o Pai como a fonte de todas as bênçãos, porque ele começa dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Nós estamos falando sobre a sublimidade das bênçãos espirituais e estamos dizendo que Deus, o Pai, Ele é o dono e a fonte de todas as bênçãos. Bendito é, no grego, significa eulogetos, que é a palavra composta de eu, que significa bem, e logetos, que significa falar. Então, literalmente, o grego transmite a ideia de falar bem ou elogiar. O apóstolo São Paulo, ele diz bendito Pai. Quando ele diz bendito Pai, o apóstolo bendiz ao Pai porque ele nos bendisse, o qual nos abençoou. E isto nós sabemos claramente através das Escrituras Sagradas que ele fez para louvor e glória da sua graça. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 17, você pode abrir a sua Bíblia aí na sua casa, ou se quiser anotar no papel para depois ler na sua casa, o apóstolo Tiago, ele nos diz: toda e boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Aqui inclui não somente as pessoas que foram redimidas pelo sangue de Jesus, que foram comprados, que são eleitos por Deus como igreja salva e bendita, e que tem um penhor do Espírito Santo, mas também todos os homens, porque a Bíblia diz que Deus, ele derramou dons aos homens. Quando alguém inventa qualquer coisa aqui na terra, seja fazendo um carro, seja um avião, nós sabemos que são bênçãos provenientes de Deus para a raça humana. Essas bênçãos são bênçãos materiais, são bênçãos que todos estão incluídos, não somente o justo, como também aqueles que não são, não somente aqueles que servem a Deus, mas aqueles que também não o servem. Amém? Outra coisa que nós temos que notar a respeito do Pai, do Filho e Espírito Santo é que o Filho Jesus, o agente e a condição das bênçãos de Deus é citado através da revelação da palavra no contexto que nós estamos estudando aqui. Ele é o agente e a condição das bênçãos de Deus na vida do seu povo aqui na terra.
as bênçãos decorrentes da salvação, queridos e amados irmãos, são condicionais, ou seja, elas são pertencentes àqueles que estão em Cristo Jesus. Quando a Bíblia diz: bendito Deus e Pai, o qual nos abençoou com todas as sortes espirituais nos lugares celestiais em Cristo, a expressão em Cristo, ela aparece muitas vezes na epístola inteira de Efésios. Se eu não me engano, mais de 28 vezes, aonde fala em Cristo Jesus. E a expressão relacionada nele, em quem e no qual ocorre 11 vezes. Se você ler Efésios 1:1, se você ler 4, versículos 5, 6, são muitos, você vai encontrar esta verdade que eu estou citando aqui. Então, queridos e amados irmãos, esses dois vocábulos em Cristo aparecem 164 vezes nas epístolas de Paulo. Isto significa que é exclusivamente em conexão com Cristo que somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Em termos gerais, nós vemos uma revelação aqui, que nenhuma dessas maravilhosas dádivas seria possível se não fosse através do agente Jesus Cristo, que é a condição das bênçãos de Deus na vida do seu povo, na vida da sua igreja. E o Santo e Magnífico Espírito Santo, ele tem sido o aplicador das bênçãos de Deus. O Pai planejou a salvação, o Filho providenciou e o Espírito Santo, ele aplicou. Se a gente for lá para o Evangelho de João, 14, versículo 6 e diante, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele tem nos levado a nos apropriarmos dessas bênçãos, sendo o selo, a garantia de que somos sua propriedade, de que somos penhor da sua herança. Vou lhe citar um exemplo. Quando você passa em uma fazenda e você vê todos os gados marcados com uma letra bem grande no lombo do boi, você sabe que aquelas letras ali está falando que aqueles gado é de algum dono que começa com aquela letra que está marcando aquele boi ali. Uma carta, quando você envia uma carta para o destino final que você quer que ela chegue, o carteiro coloca um selo. Aquele selo é de exclusividade do lugar para onde ela será enviada. A mesma coisa é você e eu, como igreja eleita, comprada, que temos o penhor desta herança. Nós fomos comprados com o sangue de Jesus. E em segundo lugar, a Bíblia diz que o Senhor nos selou com o selo da promessa, com o selo do Espírito Santo na nossa vida. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, somos marcados por Deus e estamos garantidos, se a gente permanecer firme na fé, se a gente não nos desviarmos, permanecermos na presença do Senhor, esta será a garantia de nós se encontrarmos com Ele um dia na eternidade com Deus. Amém? Meus queridos irmãos, se eu fosse me estender mais aqui, irmãos, muitas coisas, muitas bênçãos reveladas na palavra do Senhor acerca do Senhor Jesus Cristo, de Deus o Pai,
o Espírito Santo que nos selou com o penhor desta herança, mas nós queremos agora devolver o trabalho. Nós queremos, neste momento, também compartilhar, né, o estudo da mesma, o estudo da segunda lição que nós estamos estudando com o professor Eduardo. Ele está aqui na retaguarda e agora eu passo por direito também, né? Ele está afinado ali e ele vai também comentar acerca desta lição. Os irmãos estejam com as suas mentes e o coração aberto. Depois, se der tempo, a gente volta para dar continuidade. Eu só estou me prendendo à leitura bíblica em classe que eu li com os irmãos aí na sua casa. Amém? Nosso irmão Eduardo, professor, ele vai também adentrar na lição para nós aprendermos muito mais da parte de Deus, para a glória do seu nome. Passo a palavra para o professor Eduardo, em nome de Jesus. Amém. Também saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Dou graças a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Graças a Deus pela vida do nosso pastor Everaldo. Graças a Deus pela vida do irmão Nerias. Dou graças a Deus pela vida de vocês que têm nos assistido, têm nos acompanhado. Peço a Deus e ao nosso Pai que Ele vos abençoe cada vez mais, né? Quero mandar aqui as minhas lembranças para o meu amigo irmão em Cristo, André, diácono André, que ali foi papai, né? Já está com a sua bebezinha, nasceu quinta-feira, veio com muita saúde, né? Quero também agradecer aos irmãos que oraram pela irmã Leila, né? Que Deus abençoe. Um abraço para a irmã Leandra, para o irmão Mauro, que está nos assistindo, para a irmã Jane, que Deus abençoe infinitamente mais. Amém? Vamos aqui, irmãos, adentrar no estudo da lição. Com o estudo da lição de hoje, nós vamos refletir a respeito da nossa posição em Cristo Jesus. Vamos evidenciar que a realidade de uma vida cristocêntrica nesse mundo, cristã, tendo Cristo no centro da vontade dele. E também nós vamos explicar o papel importantíssimo que o Espírito tem no plano de salvação que Deus preparou desde a fundação do mundo, certo? Então a gente teria algumas verdades, dentro do próprio texto bíblico lido em classe aqui com vocês, compartilhado com vocês, qual o nosso irmão Nerias muito bem ele expôs, né? Nós vamos ver no decorrer de todo o texto que as bênçãos de Deus, ela tem uma origem, ela tem fundamento, ela é nos revelada, ela tem uma revelação, né? E tem um propósito. O propósito é que tudo torne a sua origem. Fala de retorno, no versículo 4 aqui da lição ao qual nós lemos, do texto a qual a gente leu, fala de retorno. Diz que é propósito de Deus tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Observe que ele pretende, é o objetivo dele, congregar, ou seja, voltar a unir em Cristo todas as coisas. Aqui fala de retorno à origem. Como assim, irmão Eduardo, me explica isso? Quando você vai lá em João capítulo 1, você vai ver que a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então é o objetivo de Deus tornar, congregar em Cristo todas as coisas. E o que significa isso? Significa que em Cristo, aquilo que causou uma ruptura entre a inocência do homem e Deus, entre Deus e o homem, tudo aquilo que colocou um muro entre Deus e o homem, essa separação, ele vai ser derrubado, e em Cristo ela tornará a ser como dantes, aquela comunhão que tinha antes com Cristo. Então, aqui a Bíblia também, o texto fala de condição, certo? Que
vai falar de objetivo, ela tem o objetivo, ela é uma palavra transformadora e também ela tem um resultado. O versículo 14 vai dizer o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Aqui a gente fala de resultado. O resultado é a nossa salvação. Vamos adentrar aqui na lição bíblica. O texto, o primeiro tópico vai falar sobre a nova posição em Cristo. O primeiro ponto ele vai falar sobre a doxologia. O que é a doxologia? Doxo, ela tem a sua origem etimológica no grego, né? E doxo significa adoração e logia significa palavra. Então, a doxologia, ela é nada mais, nada menos que a manifestação da palavra, da adoração a Deus em forma de palavra. Então, a doxologia ela é a manifestação de louvor, do enaltecimento a Deus, através de expressão de louvores como aleluia, glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, Paulo, a doxologia, ela se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa no versículo 1 do texto ao qual a gente leu, dizendo, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui tem uma pura doxologia e ela deve vir associada à verdadeira adoração. Então, o crente, ele deve adorar a Deus acima e antes de qualquer coisa. Deus, ele precisa que você entenda que tem que se adorar a Ele, né, em qualquer circunstância da sua vida. O segundo ponto vai falar sobre as bênçãos espirituais. O comentarista da lição, ele destaca aqui para nós 7 bênçãos espirituais. Então, obviamente que as bênçãos espirituais, elas não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas ao longo da passagem de Efésios. Obviamente, aqui o comentarista da lição, ele estava se referindo ao plano de salvação para a humanidade, mas aqui eu quero deixar também uma ressalva, né, pensamento meu, pois não pode se haver essa dualidade no que condiz às bênçãos que são destinadas aos filhos de Deus. Por exemplo, a gente tem essa questão de separar bênção material de bênção espiritual. Ok? Eu concordo com o comentarista da lição, mas as bênçãos materiais, elas também podem vir a se tornar bênçãos espirituais. De que forma? Ora, se você tem um carro, e esse carro ele é usado em prol da obra de Deus, ela vem a se tornar também uma bênção espiritual. Então, como é que você vai vir a saber se uma bênção ela é espiritual ou ela é material? Se tudo aquilo que você é abençoado por Deus, seja um emprego, seja um alto salário, e ele é investido no reino de Deus, obviamente que esta também é uma bênção espiritual, seja ela material ou não, certo? Então, tudo aquilo que tem esse proveito na obra do Senhor é bênção espiritual. O terceiro tópico, o terceiro ponto aqui do primeiro tópico, ele vai falar sobre a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual. A partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário, relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida ela é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida, em Adão, escravizada pelo pecado. Deste modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e, por isso, desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. O texto aqui fala de predestinação, o texto bíblico fala de eleição.
É um estudo que a gente vai ter aqui na terceira lição, que a gente vai compreender de uma forma melhor mais para frente, mas precisamos entender que eleição e predestinação, eles se diferem, no entanto, eles estão em certo ponto de acordo, porque a eleição ela é feita em Cristo Jesus. A gente pode correlacionar isso com Israel. Deus, ele pegou Israel, ele elegeu aquele povo para ser o seu povo, para carregar o seu nome, para ter o seu nome. E em Cristo Jesus, ele elegeu toda a igreja de Cristo, seja ela a igreja gentia, ou seja ela a igreja de Israel. Ele uniu, elegeu em Cristo a igreja de Cristo. E nos predestinou antes da salvação do mundo, para a salvação. No entanto, basta que estejamos de acordo com a palavra de Deus e estejamos em Cristo. A Bíblia aqui também vai falar, o texto bíblico vai falar de penhor, ou seja, que ele nos deu o Espírito Santo como penhor. Se a gente for analisar 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 até o 5, a Bíblia vai dizer que se nós perdermos essa casa, se nós perdermos esse corpo mortal, a gente tem a esperança de alcançar um corpo imortal. Assim como fala também em 1 Coríntios capítulo 15, porque isso que é mortal, ele precisa se revestir da imortalidade. Isso que é corruptível, precisa se revestir da incorruptibilidade. Então, a eleição em Cristo, ela causa esse efeito e ela é caracterizada pela salvação em Cristo. E por isso, desfrutamos de todos os benefícios advindo dessa redenção feita através de Cristo. Então, em Cristo nós fomos eleitos sua igreja e somos predestinados a morar no céu, estamos predestinados a ser salvos. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela faz uma analogia muito clara e fácil de ser entendida. Ela pede para que você imagine um navio construído por Deus e Cristo o capitão desse navio. E o rumo desse navio é o céu. O rumo desse navio é a glória. E ele vem e convida pessoas para trabalhar ali no navio, na sua nau. E essas pessoas vão para o mesmo destino que Cristo está indo. No entanto, elas só chegarão no destino que Cristo predestinou se elas estiverem no barco. Se elas não estiverem no barco, não tem como se chegar ao destino, porque o que é predestinação? Predestinar prever, é destinar de forma prévia. Então, predestinar é dar um destino de forma antecipada. Então, o destino é o céu. E a gente está lutando para isso. Mas, para chegar lá, precisamos estar em Cristo. Então, a nossa condição, a nossa nova condição, precisa estar alinhada com a vontade do Pai. A nossa condição precisa estar alinhada com a vontade de Deus, certo? Então, esse foi a exposição do primeiro tópico. Nós temos aqui o segundo tópico, então vamos agora devolver o trabalho para o presbítero Nerias. Glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, esta boa palavra que acabamos de ouvir, né, a respeito da nossa lição, onde nós vamos, neste momento, meus queridos irmãos, antes de nós ouvirmos mais da sua palavra, ouvimos mais da lição, nós vamos ouvir um louvor da parte de Deus, né? E em seguida a gente vamos trazer mais revelação da parte de Deus, mais o teor da nossa lição. Nós vamos estudar mais um pouco a nossa lição, porque de fato nós estamos estudando sobre estas bênçãos espirituais provenientes da palavra do Senhor. Mais um louvor em nome de Jesus.
Glória ao nome de Jesus. Meus queridos irmãos, houve um probleminha aqui, técnico, mas estamos aqui para glorificar o nome de Jesus. Probleminha técnico aqui sempre vai existir. Amém? Glória a Deus. Um milagre dentro de mim vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Ó filho de Davi, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia. Graças a Deus, meus amados irmãos, voltamos depois de ouvirmos um lindo louvor, onde fala que o Senhor, Ele nos resgatou do mundo de pecado, né? E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, falando na sua palavra, que Ele nos levou para os lugares celestiais com Cristo. Então, nosso professor Eduardo, ele parou aqui no primeiro tópico, ele explicou, comentou, né? Citou alguns exemplos, e nós vamos para o segundo tópico, né? No segundo tópico está escrito assim: uma vida cristocêntrica neste mundo. Aí diz assim: embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou, arquitetou a primazia de Cristo
na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Foi o que eu citei na leitura bíblica em classe e fiz o comentário, né? Que Deus arquitetou um plano salvífico para o homem. Este plano já estava existente desde a fundação do mundo. A Bíblia diz em Gênesis que Deus ia fazer com que alguém nascido de mulher viesse para morrer na cruz do Calvário, para padecer, para sofrer. E a gente encontra lá em Filipenses capítulo 2, versículos 7, 8, 9, que esta pessoa não era outra a não ser o Filho de Deus, né? Que por não ter por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomou forma corpórea, humana, né? E o evangelista João, no capítulo 1 e o versículo 1, a Bíblia diz que o verbo se fez carne. Quem era o verbo? A palavra de Deus. Se fez carne, habitou entre nós, né? E a Bíblia diz que os homens viram a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E diz que o Senhor veio para o que era seu, mas os seus não o aceitaram, rejeitaram. Nós somos considerados gentílicos, gentil, e nós aceitamos ao Senhor. A Bíblia diz que mais bem-aventurados são aqueles que não viram, não ouviram, não chegaram a presenciar os milagres, mas creram, acreditaram. Nós não vimos o Senhor fazer milagres, mas nós acreditamos pela palavra do Senhor e nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. Então, aqui dentro desta revelação, nós vemos o mistério da mesma. A Bíblia diz que no versículo 9 de Éfesos, no capítulo 1, a frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. E essa verdade, ela diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. É por isso que você encontra o evangelista João, ele dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esta vontade divina, ela é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Quando você abre a sua Bíblia aí na sua casa, em Colossenses capítulo 1, versículo de número 16 ao 20, lá está escrito que pela vontade foi executada conforme o seu desígnio. Pela vontade de quem? De Deus, de Jesus, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Quando nós vemos também outro ponto facultativo dentro do contexto que nós estamos estudando, a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas, e isto inclui tudo que foi criado por Jesus, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, seja céus, terra, estarão submissos ou estão submissos à autoridade e à soberania de Cristo. E neste sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão, ela foi restaurada completamente em Cristo Jesus.
E essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus arquitetou para a sua igreja. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo, conforme Efésios 1, versículo 21 ao 23. A dispensação ou administração desse plano do projeto de Deus será na plenitude dos tempos, conforme Efésios capítulo 1, versículo 10. E aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Jesus Cristo. Outro ponto que a gente estamos estudando dentro do tópico 2, e nós estamos citando aqui, fala do louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos de Deus, elas são destinadas aos crentes judeus e gentios, né? A igreja, Paulo muda do pronome nós, e os judeus para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente a adorá-lo, ou a ter que adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. E por consequente, tudo o que somos, fazemos ou temos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Amém? Então, a gente estudamos o tópico de número 2, aonde nós vemos que tudo é para Ele, por Ele e por meio dEle. E a Bíblia diz que sem Ele a gente não faremos nada. E nós estamos, mediante as bênçãos de Deus, decorrentes também da nossa obediência em Cristo Jesus. Se nós somos obedientes à sua vontade e praticamos a palavra que está ordenada para que chegamos a praticar, as bênçãos do Senhor são decorrentes da mesma na nossa vida, através da nossa obediência. Amém? Nós queremos agora ouvir o professor Eduardo, encerrando o tópico, fazendo a conclusão. Tópico 3, nosso irmão Eduardo vai comentar para nós o tópico 3. Amém? Amém. Mais uma vez, saúde, irmãos, com a paz de Deus, com a paz do Senhor. Grato a Deus por essa rica e maravilhosa palavra. Nós aqui já ouvimos, né, o irmão Neirias expor o segundo tópico, né? E vamos agora falar sobre o Espírito Santo, né? Que ele é o penhor da nossa herança, né? Antes eu quero aqui ler com os amados irmãos 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, 21 e o 22, que diz o seguinte: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Vamos ler também 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao 5,
diz assim: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que um mortal seja absorvido pela vida. Versículo 5. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Ainda o versículo 14 do texto bíblico, lido aqui em classe, diz que o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Veja que o papel do Espírito Santo, ele é muito importante no plano de salvação divina. Sabemos nós que Deus, ele se manifesta na figura de Deus Pai, na figura do Deus Filho e na figura do Deus Espírito Santo. Então, os três, eles se transformam em um, e a sua vontade não contradiz a vontade do outro, não. Antes elas se completam. Então, através da sua palavra, antes mesmo da fundação do mundo, Deus, ele havia preparado uma redenção, ele havia preparado uma salvação para o homem que caiu lá no Éden. Deus, ele já havia preparado uma salvação, ele não foi pego de surpresa. Quando a gente começa a estudar soteriologia, que é a doutrina da salvação, a martiologia, que é a doutrina do pecado, a gente vê que após a queda do homem, ele passou a ter uma condição para com Deus de separação. E essa separação de Deus, ela causa morte, ela causa sofrimento, ela causa toda sorte de males na vida do homem. Então, o homem, ele pecador, o homem em condição de pecador, ele não pode de forma alguma se chegar ao Pai. E o homem, na forma de pecador, ele não pode de forma alguma ser templo e moradia do Espírito Santo. Quando a Bíblia vem aqui falar sobre o selo do Espírito Santo, ele quer dizer que nós temos a marca do Espírito Santo. E o que é esse selo? Quem recebe esse selo e em que momento recebe esse selo? Os selos, eles eram, no tempo bíblico, antigamente, eles eram considerados uma marca pessoal de determinado fazendeiro. Ele era considerado uma marca de que tinha posse. E Jesus, quando ele nos sela com o Espírito Santo, ele está dizendo que nós somos, para ele, propriedade particular e exclusiva sua. Então, quem é que recebe esse selo? Quando é que recebemos esse selo? Ora, a partir do momento em que nós ouvimos a palavra de Deus, é que por meio da fé acreditamos na salvação de Cristo Jesus, na sua redenção, passamos a receber o selo ali naquele momento da conversão. Então, a partir do momento em que recebemos o selo, a gente recebe ele no momento da nossa conversão. Então, como eu já disse, o selo ele era usado como um sinal de propriedade e posse pessoal. Então, o crente, quando ele tem um selo, certo? Ele, do Espírito Santo, Cristo está ali dizendo publicamente que aquela pessoa é propriedade exclusiva sua e que ninguém também vai tocar em você se ele não permitir. Então, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo, ele tem fundamental papel, na vida, no plano de salvação do ser humano. Qual o papel do Espírito Santo no plano de salvação? É regenerar
purificar e santificar o pecador. Então ele tem 3 funções. Primeira, regenerar. Segunda, purificar. E terceira, santificar o pecador. Como eu já havia dito, né, o Paulo ele é conhecido por pregar o evangelho da graça, e é bem verdade, mas não podemos cometer o erro de achar que o evangelho da graça ele nos prega libertinagem, não, pelo contrário. Paulo ele enfatiza de forma bem clara, muitas das vezes, que em Cristo ele é prisioneiro, portanto ele faz a vontade de Cristo. Então o crente ele não é salvo se ele fizer tudo de toda forma, não, pelo contrário. Ele é salvo a partir do momento em que ele está em Cristo, fazendo a sua vontade e com o selo do Espírito Santo. Então, quando a gente vai lá ler Hebreus, capítulo 12, o versículo, se eu não me engano, é o 12 ou 14, vai dizer que segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ou seja, essa salvação, essa eleição, ela é condicionada a você estar em Cristo e num processo de santificação que é contínuo. O momento da regeneração ele é automático a partir do momento em que o crente ele aceita Jesus Cristo, ele por meio da fé ele acredita no sacrifício de Jesus Cristo, ele é regenerado e através dele, através do sangue de Cristo, de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele é purificado. E através do trabalhar do Espírito Santo, o homem ele é santificado. E o processo de santificação é um processo contínuo, é longo, e ele vai até o fim da nossa vida. Então o papel do Espírito Santo é totalmente importante, porque ele é quem convence o ser humano do pecado, e que também ele produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus. Então vamos dizer que o Espírito Santo ele é o que nos condiciona a ter um verdadeiro relacionamento com Deus. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo ele é o penhor da nossa herança. Ora, o que é o penhor? No Antigo Testamento, o penhor ele era traduzido como um depósito, como um pagamento, uma primeira parcela. Já nos dias de hoje, podemos dizer que o penhor seria a garantia de que alguém vai cumprir com algo, vai cumprir com a sua dívida. Eu estou aqui com o anel do noivado, estou esperando um momento para casar, a irmã Leandra que está me ouvindo aí, mas a aliança que eu estou usando, a aliança que os irmãos um dia usaram no dedo direito, era a garantia de que você cumpriria a sua palavra para com aquela moça, para com aquele moço, de que um dia casaria. Então, o penhor do Espírito Santo para nós é a garantia de que Cristo ele vem nos buscar. É a garantia de que ele vai voltar para pegar a sua igreja e levar para o céu. Então, a palavra ela tem origem, a palavra penhor ela tem origem semítica, ou seja, ela tem origem israelita, e ela era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo, ele tem a salvação garantida. Isso, repito, não quer dizer que o crente ele seja salvo independentemente do seu comportamento, não, pelo contrário. Ele só vai ser salvo se a redenção dele só vai estar validada se os eleitos em Cristo estiverem permanecendo fiéis. Então, a salvação trabalhada do Espírito Santo, a promessa de redenção, a promessa de salvação, a promessa de morar no céu, só vai estar validada se o crente que foi eleito em Cristo permanecer fiel. Então, se ele não permanece fiel, não tem como ele obter salvação. Não podemos confundir graça com libertinagem. Então, entenda, para que nós possamos obter o cumprimento da promessa de Deus, das promessas espirituais dele nas nossas vidas, é preciso que nós estejamos com o penhor do Espírito Santo. Para que você seja salvo, é preciso que no momento
momento da volta de Jesus Cristo, o Espírito Santo esteja habitando em você. Então, para concluir, nessa porção da epístola aos Efésios, o plano divino revelado, ele resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Então, o objetivo de Deus é reunir em Cristo, voltar a congregar em Cristo todas as coisas, sejam elas visíveis ou invisíveis, sejam elas materiais ou imateriais. É congregar, reunir em Cristo todas as coisas. Então, amados irmãos, aqui eu deixo aqui a minha contribuição. Espero que os irmãos tenham aproveitado ao máximo a lição de hoje. No próximo sábado estaremos aqui mais uma vez e desenvolvendo o trabalho agora para o presbítero Nerias. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Exclusiva. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você. Seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Levanta suas mãos e canta: eu vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você. O seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz, vou deixar na cruz tudo que passou. Olho pra você, corro pra você. O seu amor me chama. Aleluia! Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio, eu confio, eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Meus amados irmãos, quero saudá-los também com a paz do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir, ou está ouvindo ainda, Vou Deixar na Cruz,
com Kleber Lucas. Então deixemos tudo aos pés da cruz. Glória a Deus. Meus queridos, nós estamos aqui diante de uma lição maravilhosa, já foi comentada aqui pelos nossos queridos irmãos. Eu quero agradecer aos queridos irmãos, quero agradecer o presbítero Nerias, quero agradecer o jovem Eduardo, também nos auxilia aqui o jovem Jefferson, né? Está trazendo uma aguinha fria aqui para gente, que maravilha. A Bíblia diz que aquele que dá um copo com água fria a um dos seus pequeninos, de maneira nenhuma perderá seu galardão. Então você, meu filho Jefferson, você não vai perder o seu galardão. Amém? Deus abençoe. Queridos, nós estamos aqui com muitas pessoas que estiveram conosco até agora. Nós estamos com bastante irmãos aqui assistindo a nossa live aqui, não é? Cultuando conosco aqui. Glória a Deus. E eu quero agradecer a cada um de vocês. Estão sendo abençoados por esta palavra, por esta lição. E quero, antes de fazermos aqui este encerramento, eu quero avisar os amados irmãos que amanhã, no primeiro horário, a partir das 9 da manhã, a partir das 9 da manhã, das 9 às 10, 10 e pouco, estará sendo transmitido aqui a lição do discipulado. Nós temos aqui bastante alunos, que eles não estão sendo alcançados, porque a lição deles é uma outra lição. Eles estão na terceira lição do discipulado, é de número 3, né? E essa classe foi formada há menos de um ano, e nós estamos acompanhando muito bem os nossos irmãos novos convertidos, e eles estão sem o ensinamento da lição, porque nós estamos dando esse aqui, que é de adulto, ou seja, de jovem e adulto, mas nós temos, eles são jovens e adultos, mas é uma outra lição, é a lição do discipulado. Então, amanhã, a partir das 9 da manhã, o professor estará aqui para trazer o ensinamento da lição com discipulados. Você, meu irmão, minha irmã, que faz parte da classe do discipulado, ou alguém que está nos ouvindo, que também quer assistir o trabalho, quer prestar culto a Deus, ouvindo a lição do discipulado, então você, a partir das 9 da manhã, amanhã, você pode acompanhar. Agora, para concluir, queridos, nós gostaríamos de trazer aqui uma reflexão. Aqui é uma palavra, mas para refletirmos a respeito de a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, não é? A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nós sabemos que as bênçãos de Cristo, né, ela provém do próprio Cristo, provém de Deus, provém dos céus. Então, nós estamos aqui com algumas reflexões aqui, algumas partes da nossa lição, e trazendo esta última parte, nós gostaríamos de falar sobre qual é a característica de Efésios. Nós sabemos que Efésio aqui, como foi lido no primeiro, né, no capítulo 1, do 3 ao 14, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Quando a gente vê aqui, dentro desse aspecto aqui que o apóstolo Paulo apresenta, a gente vê quão grande é a bondade do Senhor para conosco. Então, a característica de Efésio
ela apresenta aqui uma sequência de textos que caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Segundo, nós mostramos aqui de onde provém as bênçãos espirituais. As bênçãos espirituais, queridos irmãos, obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, claro, mas proveniente dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Nós sabemos que o reino espiritual, ele, para nós, é o que nos sustenta aqui a nossa vida espiritual, porque a nossa vida espiritual é alimentada pelo que vem do reino celestial. Daqui da terra nós alimentamos várias coisas, com coisas da terra, coisas terrenas, coisas daqui de baixo. Mas a nossa vida que está ligada em Deus, ligada com Deus, a nossa vida espiritual, porque a Bíblia diz que é o Espírito do Senhor que testifica com o nosso espírito que somos salvos em Cristo Jesus, que somos ligados a Ele. Então, as bênçãos espirituais provêm do reino espiritual, provém do Senhor Deus Todo-Poderoso. O que a frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, que está no capítulo 1 e o versículo 9, ela sinaliza aqui esta frase, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, ela sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos em Deus. Quando nós descobrindo a vontade da misericórdia do Senhor sobre nós, né? Então, os mistérios de Deus, o mistério da sua vontade, então isso aqui sinaliza para nós que o mistério da vontade de Deus, ela sinaliza uma revelação das verdades que estavam ocultas aos santos, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. Em quarto lugar, nós podemos, o que a expressão também vós, que nós encontramos aqui, a expressão também vós, Paulo muda o pronome nós, né? Ele disse vós, ele e os judeus, para o também vós, os gentios, indicam que se Cristo, os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Então, os herdeiros da promessa, queridos irmãos, tanto os gentios quanto os judeus, eles sempre tiveram promessas de Deus. Nós, como gentios, nós não tínhamos o direito, e através da morte cruciante de Cristo Jesus, nós recebemos a promessa de que teríamos vitória em Cristo Jesus, e esta promessa, ela não ficou só entre os judeus, mas ela se estendeu a todos quanto aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, nos tempos bíblicos, como era usado o selo? Nós já ouvimos aqui, não é? O do nosso professor, sobre aliança, sobre selo, e nós sabemos que a Bíblia é muito clara quando ela fala sobre o selo, mas falando sobre o selo nos tempos bíblicos, nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade, que já foi também dita aqui pelos nossos professores, e posse pessoal. Então o selo, ele era um sinal de que agora nós temos um dono, nós somos selados, né? Nós somos selados, e este selo que está em nós, isso significa que nós já não somos mais nosso, não somos mais do mundo,
nós temos um dono. Ele nos deu esse selo, ele nos selou, né? Ele nos selou, Jesus nos selou com o seu sangue precioso, e agora, através do seu sangue, nós somos herdeiro, co-herdeiro em Cristo Jesus. Que Deus continue em Cristo vos abençoando, amados. Que Deus em Cristo Jesus, ele continue dando muita graça, né? Deus continue abençoando poderosamente a cada um de todos que estão ou que está assistindo esse trabalho. Glória a Deus. Então nós temos aqui o texto áureo da nossa lição, que diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Lá em Efésios 1 e o versículo de número 3. Deus abençoe, meu querido, minha querida irmã, que uma boa noite, e eu quero orar, quero impetrar a bênção de Deus sobre a vida dos meus queridos irmãos, dos amigos que estão nos assistindo e que estão nos assistindo. Que Deus abençoe para a glória do nome do Senhor. Agradecendo a Deus pela vida do presbítero Nerias, agradecendo a Deus pela vida do Jefferson, agradecendo a Deus pela vida do Eduardo. Glória a Deus. Eu tenho muita dificuldade de decorar nomes, muita dificuldade mesmo. Os meninos estão aqui na minha frente, mas quando eles estavam aqui, querido, só para a nossa reflexão, para a nossa... É uma coisa que eu quero dizer, que tem muita gente neste mundo que pensa que pode, pensa que sabe, pensa que é tudo, e às vezes não é, não sabe, nem pode, e não é nada. E eu olhando aqui, eles trabalhando aqui na obra de Deus, nos assessorando aqui, né, para a glória do nome de Jesus, só tenho que agradecê-los. E eu me lembrei de uma frase que o nosso querido pastor José Neco, né, que dorme no Senhor, nosso presidente, ele sempre tinha uma frase que eu guardei e era muito importante. Ele disse que quando um agricultor ele usa muito a enxada, e aquela enxada, ela quando nova, ela trabalha bastante, ela tem assim uma utilidade muito grande, mas com o tempo ela vai desgastando, ela vai ficando, ela vai diminuindo, né? Ela, ao invés de crescer, ela diminui, ela vai se desgastando e vai diminuindo. Mas no final da história é que esta enxada, ela no final da sua vida, da sua vida útil, ela vai servir para alguma coisa. Então ela já não presta mais para você limpar, para você fazer o que você fazia antes. Mas eu observando eles trabalhando aqui, eu do lado aqui, olhando e vendo eles trabalhando, né? Então, eu me senti no lugar daquela velha enxada, né? No lugar daquela velha enxada que, por tanto trabalhar, se desgastou, e agora o que se faz? Não estou ainda nessa situação, mas eu me encontrei nesse momento, né? Então, se pega aquela enxada, tira aquele restinho de folha, como chama, ainda que ela tem, né? E tira e deixa somente aquela parte que fica como um olhar, o que chama de olhar, né? O olhar da enxada. Então o que acontece? Ele pega o cabo que era muito longo e agora ele corta e deixa bem curtinho, e aquela enxada ela vai se tornar num martelo. Aí pega as enxadazinhas novas e coloca em cima de um trilho de ferro e começa batendo aquelas enxadas novas, amolando as enxadas novas, porque são essas enxadas novas que vão dar continuidade, são essas enxadas novas que vai limpar o caminho para outros que vêm aí passarem também, como eles estão passando pelo caminho que as enxadas velhas limparam. Então Deus abençoe meus queridos irmãos aqui, eu os tenho como filhos, e
quero agradecer pela vida de cada um. Quero agradecer pela minha família, minha filha que estava, não sei se ainda está, mas agora há pouco estava também nos assistindo. O Amaro do Dedé lá em Japaratinga, o Osvaldo lá em Quipapá. Nós temos aqui muita gente que estava aqui assistindo aqui a nossa live. Deus continue. Rio de Janeiro, São Paulo, tudo ligado, né? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Queremos impetrar a bênção de Deus orando. Agora nós vamos orar de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vamos ficar de pé para orarmos ao Senhor. E com certeza você que está aí, meu amigo, meu caro ouvinte, glória a Deus. Eu quero orar por você e com você, meu querido. Se tem alguém que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, eu quero orar por você em nome de Jesus Cristo. Eu quero agora que venha para o lado de cá, para que o povo lhe veja também. O Jefferson que está aqui, né? O nosso jovem Jefferson, o nosso jovem Eduardo, e nós vamos aqui orar em nome do Senhor Jesus. Você, meu amigo, você, meu ouvinte, que já ouviu a mensagem da palavra de Deus até agora e ainda não se decidiu, que aproveite este grande momento e entregue a sua vida, entregue o teu caminho ao Senhor e confie nele, que o demais Ele fará. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo, pastor José Alves de Farias, que com certeza está lá, a irmã Kátia. Deus abençoe os amados irmãos e nós vamos também apresentá-los em oração aqui em nome do Senhor Jesus. Você que está aceitando a Jesus como seu Salvador, aonde você estiver, você dobra o seu joelho, se puder, se não, você coloca a sua mão no coração, aonde você estiver. Você que está enfermo também, aonde você estiver, ponha a sua mão no coração e nós vamos orar por você, e a bênção de Deus vai estar sobre a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Oremos, querido Deus e nosso Pai. Para a glória do teu nome, Jesus, eu quero, Pai querido, apresentar aqui os teus filhos que estão, Senhor, conosco, ligados, meu Deus, através desse sistema, meu Senhor, através desta live, meu Deus. Para a glória do teu nome, Jesus, eu quero os abençoar. Eu quero que o Senhor continue abençoando e dando graça aos teus filhos. Nós estamos aqui concluindo, meu Deus, mais uma etapa de ensinamento, Senhor, cumprindo o teu ide, meu Deus, porque o Senhor disse que devemos ir e ensinar a todas as nações, e nós estamos fazendo isso, Pai, para a glória do Senhor. Meu Deus, abençoe o nosso município, abençoe o nosso estado, abençoe o nosso país, meu Deus, abençoe os governantes, abençoa, meu Pai, a tua igreja no estado de Alagoas. Abençoe, Pai querido, o pastor José Alves e a sua família ali na sua residência, Pai, para a glória do teu nome. Abençoe a nossa família, o meu filho lá em Maceió, minhas filhas em Japaratinga, meus filhos que estão aqui, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu quero, Pai querido, apresentar aqui a tua igreja, Senhor, que está em casa, meu Deus, que está, Senhor, sem poder sair, meu Deus, está em quarentena. Pai, em nome de Jesus Cristo, cure agora o enfermo, derrama tuas bênçãos, meu Deus, sobre aquele que está precisando da tua graça, da tua bênção, Senhor. Os ouvintes, meu Deus, que estão aceitando a ti como Salvador, para a glória do teu nome, Jesus, nós já te agradecemos, para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com todos,
não só hoje, mas para sempre. Todos digam Amém. Vivamos o dia de hoje como se Jesus voltasse agora, em nome de Jesus. E até amanhã, e Deus seja com todos e uma boa noite.